Muito bom dia, 7 horas, e nós estamos no aquecimento para a aula, para o evento que vai acontecer, o Poder da Arte Terapia, dia 8 de dezembro, às 8 horas, no YouTube. Então, para que serve esse aquecimento? Para tirar algumas dúvidas e dar algumas orientações. Oi, Jéssica, você que está entrando, todo mundo que está entrando. Oi, João. Obrigada por vocês entrarem. Estamos aquecendo aqui. E hoje o tema da nossa live, o tema que vocês podem conversar comigo é os prazeres de utilizar a arte-terapia com um método estruturado no seu atendimento terapêutico. Então, quem aqui é terapeuta, fala assim, sou terapeuta, fala qual é a abordagem que você é e qual estado ou local que você está falando, tá bom? Então, o que você vai encontrar nesse aquecimento, né? Qual é a proposta? A proposta é você integrar a arte-terapia tendo um método organizado, ou seja, não é um método apenas teórico, é um método que eu apliquei e mais de 400 profissionais comigo já aplicaram. Então, na hora do vamos ver, na hora do que vamos fazer de verdade, o método está todo organizadinho. Por isso que eu chamo esse método de arte-terapia na prática. Oi, Débora. Oi, Fernanda. Que bom que vocês estão entrando aqui também. Vocês podem falar de qual cidade vocês são e se vocês já utilizam a arte-terapia na prática, né? Se vocês estão com alguma dificuldade. Oi, Cristina. Se vocês estão com qualquer dificuldade com colocar a arte-terapia na prática, vocês comentem aqui. Porque eu vim falar hoje sobre o evento, que vai ser dia 8 de dezembro, às 20 horas, o Poder da Arte Terapia na Prática Terapêutica, e vim falar sobre 10 benefícios, e vocês podem me ajudar, vocês que já estão utilizando a arte terapia na prática, vocês podem me ajudar a dizer quais são os benefícios que os seus pacientes já encontraram, né? O que vocês percebem de diferencial depois que vocês começaram a usar esse método arte terapia na prática, que é do meu curso, que antigamente chamava Cuidador da Psique e agora se chama arte terapia na prática. Então, eu quero que você anote número 1, caso você não tenha utilizado ainda a arte-terapia, anote o primeiro benefício. O primeiro benefício que eu vejo é o paciente sair de casa, ou o cliente, como você preferir chamar, e ele pensar assim, nossa, eu vou para ele não te conhece, né? Então eu vou fazer uma terapia diferente, uma terapia que me disseram que eu não preciso necessariamente falar o tempo todo. Uma terapia que o ambiente já é diferente. Ninguém usa jaleco, ninguém vai sentar na minha frente e me fazer perguntas. Então, eu acho que esse já é o primeiro benefício. O que vocês acham? Já é um benefício? Você pode já ter feito terapia e pode ter pensado assim, nossa, o que eu vou fazer lá com aquela pessoa que eu não conheço? Então, é esse o malefício, muitas vezes, que impede da pessoa ir ao atendimento. O que eu vou fazer lá com aquela pessoa que eu não conheço? Então, quando ele já sabe que você é diferente, que você usa a arte-terapia na prática, ele pensa, realmente vai ser diferente. E não vai ser um interrogatório. Eu acho que é isso que paira na cabeça dos novos pacientes. O que vocês acham? O que vocês já foram? Esse benefício é incrível. Com certeza. Aí vamos dizer que esse fosse um motivo para ele não ir ao atendimento. Agora ele tem, por você ter arte-terapia na prática, um motivo para ir, porque ele sabe que haverá algo novo. Aí vamos dizer que o segundo motivo, né? Se você já está gostando dessas dicas, dá muito coraçõezinhos aqui, pode mandar perguntas. A Cristina falou que esse benefício é incrível. Obrigada, Cristina. Né, tem pessoas de Passo Fundo aqui, de Campo Grande. Que bom que vocês estão aqui. O segundo benefício, vocês podem curtir e comentar se vocês concordam, é assim. No dia que ele for te conhecer, você vai fazer um atendimento diferenciado. Então, você vai ter materiais diferentes, não vai fazer um inquérito policial com ele, que já é o benefício número 1, e você vai deixar com que ele simplesmente utilize o tempo da sessão fazendo uma ação.
Não só contando história, fazendo uma ação. E nessa ação já está ali a livre expressão, ou seja, já está deixando correr. Pode ser que ele pense assim, mas depois eu vou ter que falar sobre isso, né? E pode ser que ele diga isso, mas depois eu vou ter que falar sobre isso. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, então pode deixar rolar. Então, deixar rolar essa livre expressão, tirar essa pressão da cabeça de que eu tenho que fazer alguma coisa para dar algum resultado. Na arte terapia na prática não tem. Olha esse outro benefício. Você já imaginou você não ter que dar resultado nenhum? Você simplesmente poder fazer e poder ser? É o segundo benefício, com certeza. Aí ele faz essa atividade e você faz algumas perguntas da atividade. Não faz perguntas sobre a história dele específico. Faz da atividade e ele automaticamente vai falando sobre ele. Então, isso já quebra mais uma coisa. Inclusive, pacientes que realmente não falam, às vezes estão em processo psicótico, ou estão com Alzheimer, ou estão com isso, ou estão com aquilo, tem algumas deficiências cognitivas, não precisa nem falar, porque analisando-se as imagens, né, e podendo perguntar ali algumas coisas que ele comentar ao alto, ou a família comentar, você já consegue levar isso, fazer análise do que ele está trazendo. Fora, né, o estudo que a gente já faz sobre os símbolos e as imagens que aparecem ali. Então, esse é o segundo benefício. A pessoa também não precisa falar. Então, se alguém entra em contato com você e fala assim, eu vou levar fulano, mas ele não fala nada, porque ele tem isso, X, Y, W, Z. Você fala, não tem problema, porque o não verbal é a nossa técnica da arte terapia na prática. Ler o não verbal é o que vai fazer você ser um terapeuta diferente para aquela pessoa. Que coisas que muitos terapeutas não conseguem fazer. Olha só. E tudo isso está estruturado dentro do curso Arte Terapia na Prática, né? Como ler esse não verbal, que é fantástico, é a novidade do mundo, né? A pessoa não precisar dizer e você já conseguir ajudar ela mesmo assim. Deixa eu ver. A Cristina, à medida que o paciente estará fazendo, acredito que já teremos atualizado. Isso mesmo. À medida que ele vai fazendo, ele já vai se transformando, já vai colocando para fora. Então faz a pergunta de novo, Cris, que eu não entendi como pergunta. Vamos lá. Aí, esse é o segundo benefício. Não precisa falar. Você vai conseguir atender pessoas que também não estão conseguindo falar sobre si. E as pessoas, né? Daí, terceiro benefício. As pessoas que conseguem falar sobre si têm um outro benefício que eu gosto muito. Tem gente que fala muito, mas não fala do que tem que ser falado. Ou seja, ela tá inconscientemente fugindo do assunto, né? E isso é muito comum mesmo, né? Nós temos diversas defesas psíquicas, né? E a fuga é uma delas, ou a negação, dizer que não, você pergunta, mas e tal coisa? Ela fala, não, isso não tem nada a ver. Não é que ela não tá querendo falar, são defesas psíquicas. E aí, o que a atividade que ela fez vai dizer? Olha, mas você colocou aqui. Às vezes a imagem dela não vem na hora, mas vem depois. Então eu vou dar um exemplo desse terceiro benefício. Bem no início das atividades, eu pedi para fazer um recorte colagem com uma paciente. E eu estava iniciando, assim, era a primeira paciente da minha vida, tá? Inclusive, ela me segue no Instagram até hoje, né? Ela disse que eu ajudei muito ela. E ela, minha primeirinha. Aí, eu virei pra ela e falei assim, olha, tem você falou sobre essa imagem aqui, ela falou sobre um globo. Mas lá no fundo, você viu que tem um homem nessa imagem que você selecionou, de recorte e colagem? Então, ela falou assim, ele veio de enxerido. E daí, não falei mais nada, mas provavelmente ela não tinha pensado em nada e eu também, né, inexperiente, mas eu vi que tinha um homem naquela imagem.
Passados-se várias sessões, não mais de 10, umas 5 sessões, eu fui fazer uma atividade com fogo, fui mexer com os elementos, e aí ela falou assim, ai, Paula, eu tenho uma coisa para te contar. Deu o quê? Ah, Paula, o que aconteceu é que quando eu perdi minha virgindade, mas eu não perdi minha virgindade assim de uma maneira romântica. Eu perdi minha virgindade de uma maneira muito assim, que eu fiquei assustada. Eu falei, será que é isso que aquele homem enxerido tava lá naquela imagem? Aí eu mostrei pra ela. Peguei, por isso que eu acho bom guardar, né? Peguei e mostrei pra ela e falei assim, você acha que é isso que o seu inconsciente estava contando pra nós, mas a gente ainda não conseguia ver? Olha que benefício é isso, gente, que só utilizando a arte-terapia na prática ia conseguir. Aí ela falou, e daí que aquela parte da vida dela que ela não tinha contado pra quase ninguém, nem pros pais dela, pra ninguém, é aí que ela começou a se abrir no processo terapêutico. Já estava lá, só que às vezes o paciente não sabe. Então, eu acho que esse é o quarto benefício, hein? Porque se o paciente conta com imagens e com ações aquilo que nem mesmo ele se lembra, é isso que é aquela ferramenta que todo mundo que é do mundo terapêutico quer que o paciente já conte. Por isso que eu digo que a análise da imagem já ajuda mesmo que o paciente não. Gostaram dessa dica, gente? Dá muitos coraçõezinhos e convida aí os seus amigos terapeutas a participar dessa live ainda. E amanhã tem mais live. Tem live todos os dias da semana de aquecimento para o evento do dia 8 de dezembro, que é o poder da arte-terapia na prática terapêutica. Agora a Cristina mandou a pergunta. Através da roupa, do corpo, dos jeitos do paciente, vamos fazendo anamnese. Também, sim, todo o posicionamento dessa persona faz parte da leitura que é feita do paciente, do cliente também. Então, foi o quarto benefício. O paciente conta até aquilo que ele não sabe que ele está contando, né? E saber fazer essa leitura é um grande benefício para nós, terapeutas, que dá aquela insegurança, né? Que eu acho que é o quinto benefício. O quinto benefício. Aquela insegurança de o que eu vou fazer no primeiro atendimento, nas sessões iniciais, e como que eu vou diagnosticar? E se eu diagnosticar errado? E se eu diagnosticar errado? E se eu achar que é uma bipolaridade, não é? E se eu achar que não é nada, mas é? E se eu achar que a criança não tem nada, mas ela tem lá vários traços de alguma coisa? Então dá essa insegurança, né? Só que como que você vai tornar isso seguro com o método arte-terapia na prática? Você tem uma anamnese organizada, estruturada, que as próprias imagens vão te dar a resposta. Não é só uma análise sua, que a gente chama de análise clínica por observação e escuta. Tem também ali o que ele fez materializado. Porque não dá uma agonia? Você que já faz atendimento, né? Ou que pretende fazer atendimento. Dá uma agonia você entrar e sair de uma sessão e não ter nada. Não ter nada na mão. Não foi feito nada para você olhar depois. Não tem nada materializado. Então, acho que esse é o sexto benefício para o seu paciente. Sempre está materializado o que ele trabalhou. Né? Então, eu uso, e anote aí, pega essa dica. Eu uso para o paciente, para ele ver, ele mesmo ver o desenvolvimento dele. Eu uso um caderno caderno mesmo, de desenho, de criança lá, né? De escolinha. Então, eu uso um caderno, coloco todas as imagens. Quando é material 3D, né? Mexe com argila, com massinha, alguma coisa que fica uma escultura. Coloco numa caixa, ou tira foto, imprime e coloca no caderno também, faz algumas anotações e fica um diário de imagens psíquicas, o diário do desenvolvimento dele. Vocês não acham que o paciente, gente, todos, quando eu abro quando eles olham aquele caderno é um tesouro para ele. E eu sou a cuidadora desse tesouro. Né? Eu guardo no meu armário, ninguém olha, somente ele olha. É sigiloso, só ele olha. Tem gente que já tá comigo há bastante tempo, né? Mais de 3 anos. Mais de 3 anos, Paulo? Mais de 3 anos. Por decisão do paciente ou porque eu obriguei ele? Por decisão do paciente. E aí,
o caderno já tá dessa grossura, assim, de tanta coisa que a gente já fez. E ela olha, nossa, meu caderno é o mais gordinho, né? E eu falo, o seu caderno é o mais gordinho, com mais imagens. Quer dar uma revisitada em como você tava no início? E o que a gente vai fazendo ao longo do tempo? Aí a pessoa olha e fala, nossa, nem lembrava que isso tinha acontecido. Aí eu falo, pois é, que bom que tem as imagens. Então eu acho que esse é o sexto benefício, ter a materialização do que foi trabalhado emocionalmente dentro da sessão. O sétimo benefício, e vocês que estão me acompanhando, vocês podem fazer mais perguntas, tá? O sétimo benefício é a organização mental. Então, aquela pessoa que tem uma desorganização mental, quando ela é convidada a centrar e fazer algo com objetivo terapêutico, não é de passar tempo, porque você, terapeuta, escolheu o material para oferecer para ela, né? Tem um porquê desse material. Então, ela sabe que tem um porquê, que você escolheu cuidadosamente para ela aquele material. Então, ela já vem ela sabe que tem muito amor empenhado ali, né? E quando ela faz, ela pode se organizar naquele momento. Pode ser que ela se desorganize novamente e precise se organizar novamente, mas a atividade faz ela centrar, deixar os problemas lá fora e ficar aqui dentro com ela mesma, conversando com ela mesma. E você quem é? Você é o espelho que vê e reflete a imagem, faz algumas perguntas para que ela se perceba. Então, o sétimo benefício é esse, né? Que ela vai se organizar e vai ter um espelho que é você, terapeuta, e que não tá ali para acusar ela, não. Tá apenas para fazer algumas perguntas, tipo, você percebeu que você fez tal coisa? Percebeu que fez tal coisa? O que você acha que é tal coisa que você fez? Eu nem tinha percebido o que eu fazia. Vamos começar a perceber? Porque é com esse toque sutil, esse é o quarto benefício para o paciente, é esse toque sutil e não acusatório que o fazer, que estar ali com você vai propiciar. Porque quem quer um terapeuta ser acusado de fazer alguma coisa de errado? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, olha só, quando um pai e uma mãe vêm falar com você não pode acusar eles de alguma coisa. Por quê? Porque eles estão vindo tentando acertar. Se eles estão tirando dúvidas com você não pode simplesmente achar que ele está fazendo, nossa, ele não percebeu. Não, ele não percebeu. Ele não percebeu. Assim como o paciente também não percebeu que está fazendo. Ou ele percebe, mas ainda não consegue se conter. Então, eu vou dar um exemplo sobre isso. Que aí vem o oitavo, que eu acho que é o grande diferencial de quem utiliza arte terapia na prática. Teve um paciente que uma vez virou para mim e falou assim, Paula, eu senti durante a semana, eu falei assim, eu acho que esse paciente está ficando com vergonha de mim, porque ele já sabe o que está fazendo de errado, porque ele mesmo já disse que ele não quer mais fazer isso, não vou dizer o que ele faz, tá, gente? Isso aí é sigilo. Ele já disse pra mim em sessão que ele não gosta, mas ele não consegue se conter e ele vai e faz de novo. Né? Quando ele vê, ele já caiu no buraco de novo. Aí eu virei pra ele e falei o seguinte, olha, tem uma fase que a gente já sabe o que não deve estar fazendo, mas a gente ainda continua a fazer. E eu acho que você está nessa fase. E eu não quero que você sinta vergonha de contar isso. Porque essa é uma fase, né? Se você começar a sentir vergonha e não me contar mais, a gente não vai conseguir sair dessa fase. Eu não vou conseguir te ajudar a sair dessa fase. Então, mesmo que você fizer, conte, né? Nós vamos acolher isso. Vamos continuar acolhendo esse fenômeno até que ele como se fosse, se extingua da sua vida. Aí ele falou assim, nossa, Paula, eu nunca imaginei que você fosse falar um negócio desse pra mim. Eu estava me cobrando e com vergonha de te contar que eu fiz de novo. Eu falei, então vamos lá, fez de novo, então tá com você de novo. Vamos continuar trabalhando isso até que isso se extingua. Porque depois dessa fase, eu sempre falo que tem fases, e anota isso, dá muitos coraçõezinhos aí, porque isso aqui
é benefício para o paciente e técnica para você que você está levando embora, hein? Eu sempre falo assim, primeiro o paciente não percebe a existência do problema, mas você já percebeu, porque você já utilizou a arte-terapia na prática. Já está mostrando que o problema está ali, aquela causa do que ele está reclamando, já está mostrando nos desenhos, nos papéis, nas atividades. Então a causa está aqui, você já enxergou, ele não, ele está só reclamando dos efeitos. Aí quando você consegue demonstrar que tá ali, ó, é essa causa, é assim que acontece até chegar nesse problema na sua vida, aí, e ele acredita, é a fase número 1. Ou seja, estou enxergando o que tem de errado. Mas agora, na fase número 1, eu só consigo ver depois que eu já fiz. Depois que eu já tô catando meus caquinhos, né? Aí depois, eu falo assim, isso, mas agora você tá vendo que você tá catando seus caquinhos, né? Pelo menos, antes você nem sabia de onde estavam vindo os caquinhos. Nem sabia de onde estava sendo a colisão. Agora você sabe o que aconteceu depois. Quando você for pro próximo nível, é quando você falar assim, meu Deus, eu tô já em colisão. Porque daí o fenômeno já está acontecendo, mas você ainda não consegue parar o fenômeno. Essa é a fase número 2. Ele já sabe a causa e agora ele já consegue enxergar o momento em que está acontecendo, mas ele não consegue brecar ainda. Na fase número 3 é quando a pessoa vira e fala assim, eu percebi que ia acontecer, então ela percebeu antes do fenômeno acontecer, antes do choque dela. Então eu percebi antes, mas ainda não consegui evitar, porque ainda não estou fortalecido o suficiente. Essa era a fase que estava o meu paciente, né? Ele conseguia perceber que ia acontecer, mas não conseguia ainda mudar. Mas já está na terceira fase, porque você está percebendo antes. Então isso é uma grande evolução psíquica. Você está percebendo antes. Ai, Paula, mas o objetivo é parar. Mas se você não passar por essas fases antes, você não vai conseguir parar. Né? Porque é um fenômeno emocional. Você está curando esse fenômeno emocional. E daí a quarta fase é você olhar para aquilo que vai acontecer e falar assim, eu vou entrar ou não vou? Eu vou entrar ou não vou? Quando você falar que você não vai entrar, porque eu decidi tomar uma atitude diferente, você já está na quinta fase e superou isso. Aí que nós falamos que você subiu o degrau. Você já consegue falar não. Ah, Paula, e tem mais uma coisa, hein? Tem mais uma coisa. Obrigada Priscila por você estar aqui, falando que tá concordando. Pode colocar suas dúvidas e colocar os benefícios que você já encontrou aí para o seu paciente utilizando a arte-terapia na prática. Também a Jussiane, obrigada Jussiane, de falar que eu sou maravilhosa, muito obrigada. E tem mais um benefício, voltando aqui, né, pensando nessas 5 fases de evolução, que o paciente se sente melhor, porque ele está no controle do processo dele. Ele não é passivo, ele é totalmente ativo. Então ele chega um momento que ele fala assim, nossa, eu não acredito que eu coloquei essa imagem, mas eu não pude resistir. Porque ele mesmo aprende a se analisar. Nossa, Paula, mas isso não é perigoso? O paciente não vai embora quando ele aprende a se analisar? De modo algum, aí que ele fica. Aí que ele fica. Porque daí ele começa a olhar para o mundo e falar assim, eu quero entender mais de mim. Então aí é o processo do autoconhecimento, que tem uns que querem ficar mais tempo, tem outros que querem chegar e solucionar a questão e vai embora, tá tudo certo. Então esse poder de decisão, quero ficar ou quero parar, é o 9º benefício, né? Você vai, porque assim, tem muita gente que não começa o processo terapêutico justamente porque ele acha que nunca mais vai acabar e acha que o terapeuta vai ficar ali prendendo ele para sempre. E depois que a pessoa alcançou, viu a causa e alcançou esses 5 níveis e consegue dizer não para aquilo que está dentro dele, ele pode ter alta. Ele já conseguiu aquilo que ele veio buscar. E isso ele consegue, às vezes, em 6 meses. Às vezes em 1 ano, às vezes em menos. Às vezes em menos tempo ele consegue. Porque não é só descobrir, porque descobrir você descobre rapidinho, em 1 mês. Descobrir, 1 mês, 2, você já descobriu a causa.
é rápido. Fazer o processo das 5 fases é o que demora mais, tá? Então, uma coisa é descobrir, outra coisa é vencer, né? Só que daí depois que você venceu, em 6 meses, em 1 ano, o paciente pode ir embora, mas ele pode decidir ficar, e a grande maioria decide ficar. Porque daí ela percebe mais alguma coisa, e é tão gostoso fazer, e é tão diferente fazer com você, que aí ela continua com você por mais tempo. Isso que se chama, vamos dizer assim, no mercado de vendas, fidelizar o cliente. Só que você não obriga ele a ficar. Ele fica porque ele está descobrindo coisas novas a cada vez que te encontra. E a arte-terapia na prática é o que ajuda a trazer todas essas imagens, sem você ficar queimando cabeça, muita coisa na cabeça. Não. As imagens já contam, o fazer já conta, né? A Priscila falou aqui, ó. A arte proporciona ao paciente olhar para si. Em palavras, ele não fala às vezes. Exatamente, Priscila. Ele não fala. A Priscila faz parte da arte-terapia na prática, então ela utiliza isso com os pacientes, né? E ela já está vendo que ajuda os pacientes a olhar sobre si, sim, e que conta aquilo que ele não contou com a boca, né? Então, o nono benefício é exatamente ele decidir se ele vai continuar ou não. E qual seria o 10º benefício para o paciente? Qual seria? Eu acho que todo mundo que começa um processo terapêutico quer finalizar ele, né? Quer sentir que alcançou, que mudou. Então, tem gente que vai fazer processo terapêutico, traz o seu filho, ou a própria pessoa vem, e o que ela quer? Ela quer a mudança de comportamento. E isso é alcançado. Ela quer a melhora na autoestima. E isso é alcançado. Ela quer sair do processo depressivo. E isso é alcançado. Ela quer controlar a ansiedade, viver sem ansiedade, ter um mindset diferente. E ela consegue fazer isso. Então, todo mundo que começa um processo terapêutico quer finalizar ele diferente de como entrou. Então, esse é o 10º benefício, né? Você ter um encerramento, você ter um fechamento em que você sai com as joias do seu desenvolvimento. E o que muitas vezes os pacientes fazem, né? Eles tomam decisões de continuar casado ou não, de continuar namorando ou não, de vou continuar nessa casa ou não, vou continuar nesse trabalho ou não, vou mudar de carreira ou não. Então, trazem decisões que ele mesmo, palpavelmente, ele consegue ver que ele tomou e que mudou a vida dele, e que trouxeram verdadeiros benefícios emocionais. Inclusive, tem gente que fala assim, Paula, eu não mudei nada, eu continuo com o mesmo marido, eu continuo com os mesmos filhos, eu continuo no mesmo emprego, mas como eu vivo a pressão de tudo isso, que antes era insuportável, que me fazia deprimir, é totalmente diferente. Então, não mudou do lado de fora, mas mudou do lado de dentro, como lida com aquilo, e isso já é o tesouro. Tem gente que muda do lado de fora? Tem, que muda o comportamento, que é diferente, que aprende a falar o que pensa de uma forma adequada, tem tudo isso. E ainda recebem o benefício das pessoas falando, nossa, como você mudou, agora você sabe conversar. Nossa, como você mudou, agora você diz não. Nossa, você mudou de emprego, tá mais feliz. Nossa, tá animada, hein? Que aconteceu? Nossa, isso, nossa, aquilo outro. Olha como seus filhos estão agora, o que você fez? Então, até as outras pessoas contam para ela que ela alcançou o benefício dela, né? Então, esse é o 10º. Tudo tem começo, meio e fim, né? E o processo com arte-terapia na prática também. Eu acho que esse é um grande benefício que estimula a pessoa a começar. Nossa, eu sei que vai ter começo, meio e fim. E que eu vou poder decidir a cada progresso meu se eu vou continuar ou não. Porque eu imagino, né? Eu já fiz vários processos terapêuticos. Vocês já fizeram vários? Já foram em vários terapeutas, vários psicólogos? Eu já fui. Já fui em vários, já procurei várias abordagens, já fui na comportamental, já fui na junguiana, na psicanálise, na gestalt, na sistêmica, na corporal, com arte-terapia, já fui em constelação, eu já fui em tantas, né? Já fui na microfisioterapia. Então, assim, eu acho muito comum,
né, terapeutas irem conhecer outras vertentes, assim. E se você já conheceu, claro, você vai poder descobrir. Eu espero que você venha conhecer a arte-terapia. Por caso você não conheça a arte-terapia na prática, o método que eu ensino, porque as pessoas falam assim, mas Paula, você está vendendo pós em arte-terapia? Não estou vendendo pós em arte-terapia. Estou vendendo um método que eu criei, eu apliquei e os meus alunos aplicam, ou seja, para nós está totalmente validado, né? Para você realmente já utilizar na prática. Ou seja, todos aqueles medos do terapeuta de o que eu vou fazer agora? Porque eu li no livro, porque eu vi no vídeo, porque eu fiz a pós e eu não sei ainda o que fazer na prática. Eu criei um método prático para você, seguir ali o caminho das pedras e alcançar os benefícios para os seus pacientes. Exatamente isso, para não te dar dúvida. Não te dá dúvida nenhuma de aplicação. Você, seguir o método. Ai, Paula, mas daí eu tenho que seguir a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4? Não. Eu tenho o método que eu ensino e deixo ainda possibilidades e variabilidade de sessões, porque a gente sempre tem que ter uma cartinha na manga, né? Sempre. Ainda mais se você for utilizar com crianças e com adolescentes, a cartinha na manga é essencial. Variedade é essencial. Né? Porque eles exigem um pouquinho mais de nós, um pouquinho mais de flexibilidade. Né? Você não vai colocar ali atividade na cara dele e falar assim, é assim que vai ser hoje. Porque senão você vai estar sendo professora, você vai estar sendo psicopedagoga, você não vai estar sendo da arte-terapia na prática. Então é isso que eu tinha para explicar para vocês hoje. Espero que vocês gostem, dê muitos coraçõezinhos. Agora que essa live vai acabar, compartilha com amigos terapeutas, compartilha com pessoas que são da sua família, que você quer que ouça falar sobre isso, para você receber apoio deles. Apoio, tá vendo? É isso que eu quero fazer. Tá vendo a Paula falando? É isso que eu quero fazer, tá entendendo? Eu não sou a única no Brasil e no mundo que quero isso. Tem a Paula, tem outras pessoas, ela já tem 400 alunos. Então, é isso que eu quero fazer. Pede apoio para sua família, mostra esse conteúdo para eles assistirem. Para eles estarem dia 8 de dezembro, às 8 horas, assistindo a aula comigo, que vai ter um momento prático. Muitos dos meus alunos sempre me dizem assim, Paula, foi depois que eu fiz uma prática com você que eu entrei na sua turma. Então, eu convido você a vir dia 8, fazer um momento prático comigo, e você poder se inscrever nessa turma, a última turma do ano, tá certo? Então, um beijo, pode deixar suas dúvidas aqui, vou abrir uma caixinha de perguntas e também vocês podem deixar dúvidas lá, estarei à disposição. Manda, você que quer se inscrever para esse evento, que é dia 8, ao Poder da Arte-Terapia na Prática, você manda no meu direct, por favor, escrito assim, evento. E nesse evento, você vai receber as informações para você entrar no meu WhatsApp exclusivo do evento. E tem mais uma notícia, para você que é professor, que participou do evento da semana passada, hoje é o último dia para você se inscrever com boleto parcelado. Hoje é o último dia, tá? Então entre em contato, porque depois de hoje não vai ter mais boleto parcelado, tá? Recados dados, um beijo, muito obrigada pela participação. Até amanhã, que amanhã, 7 horas, tem mais uma live de aquecimento, tá bem? Um grande beijo. Tchau, tchau.